Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar início a mais uma semana de estudos em casa. Vocês receberam um material, né? Uma nova apostila. E história começa na página 13. Então, corre lá, pega a sua apostila, vamos trabalhar a história hoje. Olha, na página 13 tem um texto que eu coloquei para vocês que vai falar um pouquinho sobre democracia e sobre política também, né? São dois temas que estão interligados. Eu quero ler com vocês o texto, tá? E explicar um pouquinho. Então vamos lá. O termo democracia tem origem grega. Então a palavrinha democracia, a origem dela vem da Grécia. De duas outras palavrinhas, que é demos, que quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder. Em geral, democracia é a prática política de distribuição do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. A democracia ocidental tem origem em Atenas, na Grécia clássica. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania, que se estendia àquele que é considerado cidadão e poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da política da cidade. Lembrando, gente, que lá na Grécia Antiga, apesar deles terem os direitos, né, nem todo mundo tinha esses direitos garantidos de participação. Por exemplo, mulheres, escravos, eles não tinham esses direitos, né? Mas isso foi lá na origem dessa ideia de democracia. Vamos continuar o nosso texto. Democracia é uma organização social em que o controle político é exercido pelo povo. É um sistema de governo que resulta da livre escolha de governantes, a qual é expressa pela união e a vontade da maioria dos governados, confirmada por meio de voto. Então, gente, numa democracia, a união das pessoas é que vai tomar a decisão. Eles votam e, através do voto, decidem o que vai ser feito. É o que a gente fala democraticamente. Então, a gente vai escolher democraticamente. Então, nós vamos votar e a maioria decide, né? Então, é essa a ideia de democracia. Não é simples, não é o simples fato de haver escolha política em um país, ou seja, a eleição, né, que o torna automaticamente uma democracia. Muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo. Porém, a ausência de participação popular na política e outros fatores podem denominar o que chamamos de ditadura. Gente, uma ditadura é uma forma de governo aonde às vezes um governante ou às vezes mais, um grupo de pessoas governam, mas de uma forma assim que tira a liberdade das pessoas, né? Então, e muitas vezes existem eleições nessas formas de governo, dentro de uma ditadura, para parecer que é democracia, mas na verdade não é, né? Então, é uma forma de iludir as pessoas para que elas aceitem o comando daqueles poucos que estão governando, né? Para ser considerada efetivamente uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, então vamos lá, liberdade de expressão e de imprensa. Então, a pessoa poder se expressar, a imprensa, né, os jornais, revistas, poderem dar as notícias. Segundo ponto, possibilidade de voto e elegibilidade política.
Então, a possibilidade das pessoas votarem e também de serem eleitos, né? Não basta só poder votar, a pessoa também tem que poder ser eleita se ela quiser, se candidatar e ser eleita. Liberdade de associação política. Então, o que é associação política? A pessoa poder entrar no partido político e concorrer a um cargo, né? Poder ser eleito através do voto. Acesso à informação. Então, isso é um direito que a gente tem, ter o acesso à informação. E eleições idôneas, quer dizer, honestas, né? Onde não exista nenhuma falcatrua ali, nenhuma manipulação, enfim, que possa dar uma informação errada a respeito da eleição ou eleger alguém que realmente não iria ganhar, né? O Brasil, depois de 20 anos de ditadura, iniciou sua transição democrática. Então, a gente viveu 20 anos de ditadura e aí passamos a uma transição, nós fomos voltando à democracia gradativamente, com eleições livres, elegendo pelo voto indireto o primeiro presidente em 1985. Em 1988, uma nova Constituição foi promulgada. E aí o Brasil foi conquistando, né, esses direitos gradativamente. Olha, o Brasil conquistou um importante espaço numa democracia eleitoral, mas uma democracia completa pressupõe a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. É nesse sentido que o Brasil ainda precisa evoluir. Então vejam bem, o Brasil é uma democracia, né? Nós vivemos num país democrático. Temos o direito de participar, de dar a nossa opinião, de falar aquilo que pensamos, né? Que bom que a gente vive numa democracia. Mas ainda existe muita desigualdade de oportunidades, apesar dos direitos estarem na lei, muitas vezes a gente não tem todos eles efetivamente sendo garantidos, né? Bom, na sequência, eu coloquei para vocês aqui 4 questões. Percebam que eu coloquei assim, ó. Segundo o texto, qual a origem do termo democracia e qual o seu significado? Gente, é segundo o texto. É ir lá no texto e procurar a resposta e copiar aqui, ok? A segunda, ó, só o fato de haver eleição para governantes em um país é suficiente para que ele seja uma democracia? Você vai responder sim ou não, mas aí você tem que procurar no texto, ó, o que diz o texto sobre isso? Você tem que procurar no texto, é interpretação de texto mesmo, tá? A questão número 3. Para ser considerado uma democracia, o que o país precisa ter? Lá no texto também, ok? E a questão número 4, também, segundo o texto, o Brasil pode ser considerado uma democracia? Você vai me dizer sim ou não, e aí você vai me explicar também segundo o texto, ok? Para essa semana, gente, é só isso, tá? É pouquinha coisa. Vocês façam essas 4 questões, leiam o texto novamente. Se tiver alguma palavrinha que vocês não entendem no texto, procurem, né, para vocês poderem ter uma compreensão melhor. E semana que vem a gente volta com a próxima atividade. Até mais, então!